Se você quer comprar um imóvel aqui no Japão e não sabe quanto custa as taxas e impostos, esse vídeo é para você. Aqui vou te mostrar em detalhes todas as taxas e impostos que você precisa pagar ao adquirir um imóvel. Então fica até o final do vídeo que garanto que você não vai se arrepender. Mas antes, vem o pedido de sempre, para você se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito e deixar a sua curtida. Isso vai me ajudar muito e em retribuição estarei produzindo cada vez mais conteúdos aqui para te ajudar. Então, bora pro vídeo. Na compra de imóveis aqui no Japão, além do valor do imóvel, você também tem taxas e impostos a serem pagos, que variam de 3 a 7% sobre o preço do valor do imóvel novo e de 6 a 10% sobre o valor do imóvel usado. E como são várias taxas e impostos, vamos direto ao ponto para esse vídeo não ficar muito longo. E a primeira é taxa de corretagem. Ao comprar um imóvel, tanto o vendedor quanto o comprador são obrigados a pagar a taxa de corretagem, diferentemente do Brasil, que quem paga é somente o vendedor. Aqui existem 3 tipos de contratos onde envolvem a taxa de corretagem. Nesse caso, em termos de valor, não muda nada, tanto para o comprador, tanto para o vendedor. Seria somente uma formalização na distribuição da taxa de corretagem. Em todo caso, eu vou explicar para vocês aqui como funciona. Então, contrato padrão 1, quando apenas um corretor está envolvido na negociação. Este é um contrato padrão no qual o corretor de imóveis ele entra em contato tanto com o vendedor quanto com o comprador. Nesse contrato, tanto o vendedor quanto o comprador, eles pagam a taxa de corretagem. A taxa de corretagem, nesse caso, não é metade para o comprador e metade para o vendedor, mas ambos arcam com a taxa de corretagem integral, ou seja, corretor / imobiliária recebem 2 vezes. Contrato padrão 2, quando 2 corretores estão intermediando a negociação, um representando o comprador e o outro representando o vendedor. Nesse caso, o vendedor paga ao corretor A e o comprador paga ao corretor B. Contrato de padrão 3. Nesse caso é quando envolvem mais de 2 corretores na negociação. Porém não muda nada, é só uma formalização para a divisão da corretagem. E existem algumas regras aqui sobre o pagamento dessa taxa de corretagem, que são as seguintes. Se o valor do imóvel custar até 2 milhões de ienes, a taxa de corretagem é 5%. Se o imóvel custar de 2 milhões a 5 milhões, a taxa de corretagem é 4%. E se o imóvel for acima de 4 milhões, a taxa de corretagem baixa para 3%. Que na verdade podemos considerar que é o dobro. Afinal de contas, o vendedor paga 3% e o comprador paga mais 3%. Só fazendo uma comparação aqui com o Brasil, lá existe uma regulamentação pelo Cresce que, independente do valor do imóvel, a taxa é de 6%. Porém, quem paga é somente o vendedor e não o comprador. E agora vamos conhecer a taxa de hipoteca, que nada mais é do que a taxa de juros sobre o empréstimo do dinheiro. E aqui, no Japão, existem 2 modalidades, que são as seguintes. Taxa de juros fixa, que o percentual de juros é determinado e fixado, no ato do contrato, e não tem mais alteração. E a outra é a taxa de juros flutuante, que variam de acordo com o aumento dos juros do país. Aqui pode ser um grande risco, pois como o financiamento é de longo prazo, estamos falando aqui de 30, 35 anos, pode correr surpresas muito desagradáveis. Então não é aconselhável. A outra taxa agora é a taxa de solicitação de registro. É uma taxa que você paga a um escrivão judicial para dar entrada no procedimento de registro do imóvel. Mas nesse caso, se você não quiser pagar, você não precisa, você pode fazer por conta, mas aí você vai precisar correr atrás. E agora tem a taxa de licença do registro de imóveis. Aqui é igual ao do Brasil, você transfere o imóvel para o seu nome, mas nesse caso também tanto o vendedor quanto o comprador, ambos pagam essa taxa. E o valor que você tem que pagar é de 0,2% sobre o valor do imóvel. E agora vem a taxa de depósito, que é um valor que o comprador paga ao vendedor no ato da assinatura do contrato de compra e venda. E esse valor ele pode variar de 5% a 10% do valor do imóvel. E aqui muita atenção, assim como no Brasil, aqui também é aplicada a lei de Arras, que se o contrato for cancelado por circunstâncias do comprador, esse valor não será devolvido. E se o contrato for cancelado devido às circunstâncias do vendedor, o comprador receberá em dobro o valor que pagou. E caso não haja cancelamento, esse valor será utilizado para uma parte do pagamento da negociação. Só que aqui, eu acredito que não seja uma regra, pois eu conheço pessoas que compraram casas sem dar nada de entrada. Inclusive, incluíram a dívida do carro no financiamento do imóvel. Então, a princípio, eu acredito que não tenha regra.
A outra taxa é a taxa de seguro contra incêndio. Não é apenas para incêndio, mas também para desastres naturais como inundações, raios, neve pesada e também desastres causados pelo homem, como um roubo. E além desse seguro, eles aconselham a fazer o seguro contra terremoto, pois caso a casa comprada com a hipoteca for danificada por causa do terremoto, você perderá a casa pelo desastre e também sofrerá alguns danos financeiros. Afinal de contas, estará pagando prestações sobre algo que você não poderá mais usufruir, a não ser que você tenha dinheiro suficiente para você construir uma nova casa. Então, não corra esse risco. Faça o seguro contra terremoto. Outra taxa. Taxa de assinatura de serviço de água. Aqui a gente pode considerar só que é para imóvel novo, tá? Então é o dinheiro pago ao Departamento de Saneamento Básico quando se solicita o serviço de água. O valor a ser pago ele é de acordo com a cidade onde está localizado o imóvel. E esse valor é utilizado para manutenção, ampliação e também abastecimento estável. E essa taxa de assinatura de água geralmente está incluída no valor do imóvel, mas em alguns casos ela pode ser cobrada separadamente. Outra taxa é a taxa de fundo de reparação. E aqui é no caso de condomínios, apartamentos. Tá? É um dinheiro utilizado na reparação do edifício. E no caso do condomínio, é um custo das obras de reformas que será pago através desse fundo de reserva. E você é obrigado a pagar mensalmente, e não apenas somente no momento da compra. E o valor a ser pago é determinado pelo plano de regras a longo prazo, que varia de acordo com o tamanho do edifício, também os equipamentos que ele é utilizado e também a idade do prédio. E aqui eu só quero que vocês entendam que essa taxa é só para reformas das áreas comuns do condomínio e não para dentro do apartamento. Agora, mais um imposto de selo, que nada mais é um imposto como se fosse um reconhecimento de assinatura validando esse contrato. Então é um imposto cobrado em cada tipo de contrato, seja ele de compra e venda de imóveis, seja ele de contrato de hipoteca ou contrato de construção. O preço desse imposto, do selo, ele é cobrado dependendo do valor declarado em cada contrato. E aqui só uma observação, se você esquecer de pagar esse imposto de selo, o valor vai ser cobrado uma multa 3 vezes o valor desse imposto. E quanto aos valores, como é uma coisa muito extensa, porque é um percentual de cada um, eu montei uma tabela. Então, prepara o print aí para você ter esses valores. E agora mais um imposto, é o imposto sobre aquisição de imóveis. É um imposto cobrado quando você adquire um imóvel. E o preço do imposto é de 4% sobre o valor que foi registrado lá no cartório. E agora mais uma taxa, é uma taxa de consumo, XOZ. Então, na compra dos imóveis, os terrenos estão isentos sobre esse imposto. Então, um exemplo, se você comprar uma casa que custa 15 milhões o terreno e 15 milhões a construção, você vai pagar apenas 1,5 milhão de imposto, ou seja, 10% sobre o valor da construção. Só que aqui, a isenção só é aplicada em imóveis usados e não em novos. E só lembrando que a taxa de corretagem também é cobrado o imposto sobre o consumo. E para exemplificar todas as taxas e impostos, segue um exemplo aqui. Então, considerando um imóvel de 40 milhões, sendo 20 milhões do terreno e 20 milhões da construção, com um financiamento de hipotecário de 35 milhões mais ou menos, vou exemplificar as taxas e impostos seguindo percentuais dito pelo site japonês. Então, fica assim. Entrada de 5 milhões, a taxa de corretagem de 1 milhão e 200, taxa de licença de registro 800 mil, taxa de impressão de contrato 30 mil, contribuição predial 100 mil, taxa de hipoteca 50 mil, imposto de selo 40 mil e aqui considerando o contrato de compra e venda e contrato de financiamento. Seguro incêndio 100 mil e aqui não estamos considerando o seguro de terremoto. Imposto sobre aquisição do imóvel 900 mil e a taxa de consumo de 10%, que é 2 milhões. Então, um total de 10 milhões e 220 mil de entrada. Então, pessoal, a princípio, são esses valores que vocês precisam pagar ao adquirir um imóvel aqui no Japão. E essas informações eu peguei de um site japonês, que eu vou deixar aqui na descrição, caso vocês queiram ler. Então, eu fiz apenas um resumo, para vocês terem uma ideia de quanto vocês vão ter que desembolsar. E o site vocês podem estar acessando pelo Google Chrome, que ali ele faz a tradução em português e facilita o seu entendimento.
Bom, espero que esse vídeo possa ter esclarecido para vocês que, além do valor do imóvel, existem outros valores a serem considerados e que talvez não seja informado ou não seja bem esclarecido na hora da compra. Então, se você conhece alguém que está pensando em comprar um imóvel, encaminhe esse vídeo para ela, para que também ela possa ter essa clareza de todos os custos, todas as taxas, todos os impostos que ela vai precisar pagar também. Então, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!